Eu quero que você foque aqui em mim. Eu quero que você ouça a minha voz, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Esses dias eu tenho conversado com Deus e Deus tem ministrado algo no meu coração muito importante. E é o que eu quero falar com você. E o tema dessa ministração que eu dei foi: o lugar que Deus te deu ainda te espera. Ou aquilo que Deus te prometeu ainda te espera, né? E lá em 2 Timóteos, no capítulo 4, no versículo 7 e 8, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte. Ele diz uma frase muito poderosa, que nos ensina muito sobre missão. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, e agora me está reservado a coroa da justiça. Essa não é uma frase qualquer. Essa é uma declaração de quem concluiu uma missão com honra. É o testemunho de alguém que passou por lutas, né, por muitas dificuldades, enfrentou o deserto, mas permaneceu até o final. É o senso de missão cumprida. Sabe quando você fala assim: concluí a missão, fiz tudo do jeito que era para fazer e deu certo. É o tipo de frase que todos nós gostaríamos de dizer no final da nossa caminhada. Quem não gostaria, assim como o apóstolo Paulo, de chegar no final da sua luta e falar assim: eu concluí a minha missão aqui na terra, eu fiz aquilo que era para fazer, e eu consegui guardar os meus princípios, e agora eu vou trocar pela coroa que Deus me prometeu. É uma frase muito poderosa, que ela tem muita coisa a nos ensinar. Mas a pergunta é: será que se o nosso dia fosse hoje, poderíamos dizer isso com convicção? Será que você poderia dizer assim: acabei a carreira, guardei a minha fé, fiz tudo o que eu deveria ter feito aqui na terra, não está faltando nada, posso pegar o trem das 6 e partir? O apóstolo Paulo, ele teve a felicidade de chegar nesse ponto e falar isso. Passei por tudo. Eu soube viver com muito dinheiro, vivi na escassez, cumpri o meu chamado, errei quando era para errar, mas eu também acertei quando era para acertar, e eu concluí aquilo que Deus me chamou para fazer. E esse é o consenso que nós devemos ter. A pergunta é: você tem vivido com senso de missão aqui nessa terra, ou tem apenas sobrevivido os seus dias? Eu vivo, pastor, eu vivo de uma maneira, porque existe uma missão divina que Deus confiou sobre a sua vida. Você acredita sobre isso? Por isso que eu pedi para a Kátia e para o Bruno se ajoelharem, porque quando a gente escolhe, decide, acha que escolhe alguma coisa dentro da casa do Senhor, é uma missão que Deus nos dá. E a minha pergunta para você essa manhã: você tem vivido com esse senso de que existe uma missão sobre a sua vida, ou não, eu só estou vivendo aí do jeito que eu tenho que viver, as coisas vão acontecendo e eu vou tapando buraco? Porque existe algo muito poderoso. E eu quero falar na realidade de um homem. Que susto, 16 minutos. Falei, mentira, falta 16. Em 16 minutos eu prego para você. Eu quero falar da história de um homem que talvez na metade da sua vida, por um pouquinho, ele desistiu e quase deixou de cumprir a missão na vida dele. Um profeta chamado Elias. Eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de 1 Reis, no capítulo 19. E sobre um pouquinho da base da história desse homem, eu quero te ensinar e me ensinar a aprender, a viver com um senso de missão e entender que aquilo que Deus prometeu, Ele ainda vai cumprir, independente da situação que você tem vivido. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 21, diz o seguinte: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, esta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles. Elias teve medo e fugiu para salvar sua própria vida.
Quando chegou a Berseba de Judá, deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou aonde havia uma giesta, é um arbusto, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. E ele disse o seguinte: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Essa foi a oração de um profeta. E sabe o que a Bíblia diz? Que tudo ficou em silêncio. Aquela oração de alguém que estava muito aflito não foi atendida, não foi ouvida. Sabe aquela oração de que, Deus, você não está vendo o que está acontecendo com a minha vida? Olha a situação que eu estou passando aqui, eu já nem quero mais viver isso aqui, tira a minha vida, me mata, eu estou cansado disso. Um profeta que foi escolhido por Deus, agora não é respondido por ele também. Imagina a angústia desse homem, imagina o desespero, sendo profetizado, sendo jurado de morte. Fala com aquele que o levantou e diz: Senhor, eu não quero mais, já deu essa missão para mim, chega desse negócio de evangelho, chega de ser crente, chega de profetizar, chega de viver tudo isso, tira a minha vida. Silêncio da parte de Deus. Depois ele se deitou debaixo desse arbusto e dormiu. De repente, é legal esse negócio de repente, né? É de repente, não é combinado, não é quando ele esperava, é de repente. Um anjo tocou nele e disse: levanta e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeceira, havia pão assado sobre a brasa quente e um jarro de água. Provisão de Deus no momento que você menos espera. Ele queria a morte, mas Deus deu para ele vida. E não acabou sua missão ainda não, Elias. Você está achando que as coisas é fácil assim? Elias, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem, troque viagem por missão, será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali ele entrou numa caverna e passou a noite. Começou a história de Elias. Essa história, meu irmão, é muito poderosa. E eu estava lendo a Bíblia e eu tentei achar quem foi que levantou Elias. Quem profetizou sobre a vida dele e falou: agora você vai ser profeta sobre nações. E não existe nenhuma referência de que um homem tenha levantado Elias. Então, Elias, muito provavelmente, ele foi levantado exclusivamente por Deus diretamente. Foi Deus que falou no coração dele, falou: você vai ser profeta, você vai levantar, você vai cumprir uma missão, e você vai fazer aquilo que eu estou te mandando, e ponto final. Ele não precisou entrar numa igreja onde ele foi consagrado. Eu estou querendo te contextualizar para você ver o poder que Elias carregava sobre a vida dele, e ele parou, porque muitas vezes nós desistimos e paramos por muito menos. Nós cansamos por muito menos. Ele foi levantado por Deus. E Elias fez grandes feitos. Eu até separei alguns deles. Ele profetizou sobre Israel 3 anos e meio. E não houve chuva sobre aquele lugar. Elias, ele foi sustentado por corvo. E foi sustentado por uma viúva. Na história de Serepta, né? Ele ressuscitou o filho dessa viúva. Então aquele homem, ele tinha uma intimidade, um relacionamento com Deus muito poderoso, né? Ele confrontou 450 profetas dessa história, a qual eu te contei, aonde depois Jezabel falou: ó, como você matou os profetas, agora eu vou te matar. Então não era um cara qualquer que conhecia pouquinho da fé, que entrou numa igreja desavisado. Não, era uma pessoa que andava com Deus todos os dias. Mas em um momento da vida dele, ele falou: eu não aguento mais isso, Senhor. Está pesado demais esse fardo. Sabe, eu não sou honrado onde eu devo ser honrado. Eu não estou vivendo aquilo que realmente era para eu viver. Eu acredito que Elias,
ele estava cansado extremamente, ele tinha uma solidão no seu ministério, ele tinha se decepcionado muito com tudo aquilo que ele tinha vivido e ele estava vivendo uma crise de identidade. Quem nunca viveu uma crise de identidade? O que é crise de identidade? Crise de identidade é quando você coloca algo no teu coração e você segue para aquele propósito. É isso que eu quero da minha vida, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou ser, e ninguém tira esse desejo do meu coração, só que chega na metade do caminho, você fala, será que é isso mesmo? Será que é isso que eu preciso viver? Será que é isso que Deus tem para a minha vida? Essa é a crise de identidade. E Elias estava nessa situação, um homem que viveu muito com Deus, que andou muito com Deus, agora estava pedindo a morte e falou, eu não quero mais esse ministério para a minha vida. Eu estou cansado de tudo isso. Eu não aguento mais tudo isso. E aí Deus poderia muito bem dizer para ele, falar, como a gente já ouviu em várias histórias, olha, tem mais tantos profetas aí, e eu posso levantar qualquer um deles, mas não. Deus falou, Elias, é você quem eu escolhi para esse tempo, e é você que vai fazer a diferença nessa geração. Você está desejando a morte, você quer parar, mas eu estou te fortalecendo para você viver aquilo que eu tenho para a sua vida. Toma aqui pão e toma aqui água. Pão e vinho. E você vai viver tudo aquilo que eu tenho para a sua vida. Deus, ele não desiste de Elias. Deus, ele não para com Elias. E essa história, ela é tão poderosa que ela me ensina alguns pontos que eu e você precisamos de verdade carregar isso para a nossa vida. E a primeira delas é que Deus, ele não vai cobrar o nosso erro, mas talvez o silêncio de quem foi chamado para falar. Isso é muito forte. Se você puder, coloca aí para mim, Tatá. Porque eu quero que isso fique gravado. Acredito que a Jéssica mandou para vocês. Não. Deus não cobra o erro, mas talvez o silêncio de que foi chamado para falar. O que isso significa, pastor? Errar, todo mundo erra. Quantas vezes você errou tentando acertar? Quantas vezes você tentou fazer a coisa certa e por tentar fazer a coisa certa, você errou? Estou mentindo? A intenção do seu coração é boa, mas por alguma coisa, por não conhecer, por não ter habilidade, por não saber como fazer, o que acontece? Você erra. E eu acredito do fundo do meu coração, meu irmão, como cristão, amigo, irmão, falando para você, que talvez Deus não vai te culpar pelo erro, mas talvez Ele te cobre pela falta de você não ter falado ou ter feito aquilo que você deveria ter feito. Quantos de nós somos omissos dentro do nosso ministério e não fazemos aquilo que nós devemos fazer? Talvez por medo, talvez por o que os outros vão pensar. Sabe, cada um de nós temos uma missão aqui nesse tempo, como eu falei para o Bruno, como eu falei para a Kátia, e você tem uma missão nesse tempo também, talvez, mas talvez você está sendo negligente. Está negligenciando aquilo que Deus colocou na sua vida. E hoje é o tempo de você despertar. Como um cristão de verdade falar, não, existe algo dentro do meu coração. Pastor, mas eu não sou líder, eu não sou auxiliar. Você é filho de Deus e Deus te incumbiu de uma grande missão. Existe uma grande diferença entre errar e fazer. Você já ouviu aquela frase que as pessoas dizem assim, puxa vida, eu me arrependo de não ter feito tal coisa. Quem já falou isso na vida alguma vez? Ai caramba, por que eu não fiz aquilo? O tempo passou. A pior coisa não é você errar. A pior coisa é você errar por você não ter feito. Sabe, e hoje Deus está te chamando, não para te apontar, não para te acusar, porque nós estamos sentados à mesa, mas para dizer para você, ei, eu te escolhi nesse tempo, nessa geração, para você fazer algo diferente. Então não é ninguém e qualquer coisa que vai parar aquilo que eu coloquei dentro de você. Então fale, abra a tua boca. Faça a diferença nesse tempo dessa geração. Use aquilo que eu coloquei dentro de você. Pastor, eu não sou um bom pregador. Pastor, eu não sei fazer isso. Mas tem tanta qualidade dentro de você, meu irmão. E é essa qualidade que Deus quer usar. Porque, para e pensa comigo. Existe alguém igual a você? Procura. Quantos bilhões de pessoas existem no mundo hoje? Mas nunca existiu e nunca vai existir uma pessoa exclusiva igual a você. Existe uma frase que se diz no mundo corporativo que se você não fizer, alguém vai te substituir. No reino de Deus não.
Você é único e exclusivo. E ninguém, absolutamente ninguém substitui você. Então não se cale, não pare. Faça aquilo que Deus colocou na sua vida. A maior dor do reino não é a queda de alguém. A maior dor é o silêncio de quem foi chamado para falar, meu irmão. O reino dos céus, muitas vezes você acha, tá triste porque alguém pecou, porque alguém errou. Sim, fica. Mas o problema maior é quando essa pessoa, ela não fala aquilo que ela foi chamada para falar, ou ela não faz aquilo que ela foi chamada para fazer. Ela se omite do seu ministério. Elias, ele sabia de tudo isso. E ele fala para Deus, Deus, eu não quero mais. Mas espera aí, Elias, eu te dei unção, eu te dei poder. E eu preciso que você faça isso. Eu preciso que você faça a diferença nesse tempo. Porque a verdade, meu irmão, que quando você para, o reino sente. Mas quando você fala, o céu responde. Quando você para, o reino ele vai sentir. Agora quando você fala, o céu vai responder. Mesmo cansado, você ainda carrega a resposta de oração de alguém. Presta muita atenção no que eu vou te dizer. Mesmo estando cansado, você ainda carrega a resposta de oração para uma pessoa. Você sabia que hoje existe uma pessoa orando pedindo algo e você carrega essa resposta? Agora você precisa falar. Você precisa ser essa resposta para alguém. Você precisa fazer a diferença. Outra coisa, não para, porque se você parar, os mais fracos vão parar também. É sério, pastor? É sério. Se você parar, os mais fracos vão parar também. Continuação da história de Elias diz o seguinte: o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde você veio, Elias, e vá para o deserto de Damasco. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 15 e 16, se a Tatá quiser colocar. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja Jeú, e unja Eliseu, filho de Zafate, como profeta em seu lugar. Elias queria parar. E se deixou debaixo de um arbusto pedindo a própria morte. Mas se Elias parasse, sabe o que aconteceria, meu irmão? Eliseu não seria ungido ao próximo homem que fosse profeta. Se Elias parasse, Jeú, ele não seria um homem separado por Deus. Se Elias parasse, Azael não seria escolhido. O que tem a ver com a minha vida, pastor? Tudo. Se você parar, você quebra uma outra geração que vem depois de você. Pastor, mas para mim está difícil, para mim é uma luta muito grande, para mim é complicado. Mas não pare, irmão, porque Deus te sustenta a todos os momentos. Nenhum de nós aqui tem uma situação fácil. Nenhum. Inclusive o que te fala aqui em cima. Não é fácil. Cada um tem seus limites, suas limitações, suas dores, seus sofrimentos. Mas você foi chamado para fazer algo diferente nesse tempo. E você precisa se levantar como voz nesse tempo. Por que você fala isso, pastor? Porque eu não vejo uma igreja de pessoas que precisam ficar sentado o tempo todo numa cadeira. Mas eu vejo uma igreja que precisa se levantar e entrar em uma casa de paz e falar do amor de Jesus. Eu vejo uma igreja que precisa se levantar e falar com um casal que está se divorciando. Eu vejo uma igreja de homens e de mulheres que carregam consigo algo que o mundo precisa. Então, sabe, independente da situação que você está vivendo, existe uma missão muito grande na sua vida. E essa missão, ela não tem que ficar aqui dentro da igreja, mas ela tem que ser feita lá fora. Você tem que ser igreja lá fora. Eu preciso ser igreja lá fora. Eu preciso exercer o meu ministério lá fora. Eu preciso que as pessoas conheçam de Jesus lá fora. E muitas vezes nós estamos brincando de evangelho, nós queremos só sentar dentro de uma cadeira, só sentar-se à mesa e só ouvir bênção e bênção e bênção. Deixa eu te dizer uma coisa, a maior bênção foi a dádiva da vida que Deus te deu. Você é são, você vive, você anda, você caminha. Então comece a agir, comece a fazer. O que falta em você?
Pastor, falta na minha vida um pouco mais de ousadia. Então a sua oração a partir de hoje vai ser em primeiro lugar: Senhor, derrama ousadia sobre a minha vida, para eu ser um profeta dessa geração, um profeta dessa nação e fazer a diferença para aquele que precisa lá fora. É isso que eu e você precisamos entender. Porque, meu irmão, escuta uma coisa, de verdade, para a sua vida: se você parar, vai fazer falta. Vai fazer falta. Se você parar, vai fazer falta. Ah, pastor, mas é só um. É um tijolo a menos no muro. É uma cadeira vazia a mais. Se você parar, meu irmão, é uma pessoa a menos no coral. Se você parar, talvez é uma pessoa a menos tocando violão. Se você parar, talvez é um baterista a menos. Se você parar, talvez é um cálice de ceia sobrando. Não para, porque você faz falta para o reino. E faz muita falta. Você é muito importante. Você não tem ideia do tamanho da importância que você tem para Ele. Como assim, pastor? Eu vou te falar. Jesus morreu em uma cruz exclusivamente por você, conhecendo você, sabendo quem você era. Então, por favor, não para, porque se você parar, mais um banco vai ficar vazio. Não desiste. Mas por que eu não posso parar, pastor? Porque eu disse para você, você é referência. Você é uma pessoa que, felizmente ou infelizmente, não sei como você quer tratar isso, você se tornou referência para alguém. Você sabia disso? Você sabia que alguém conheceu a Jesus ou ouviu de Jesus por causa de você? Talvez o seu filho, quando ele crescer, ele não vai saber dos grandes feitos que o apóstolo Paulo fez, mas ele vai falar: minha mãe era uma mãe de oração. Talvez ele não vai saber da história todinha de Elias, que foi um grande homem, mas ele vai falar: o meu pai era um pai que, olha, ele tinha fé em Deus. Não para. Você não sabe o impacto que a sua vida traz para o reino dos céus. Não desiste. Ah, pastor, mas é difícil. Eu sei, estamos juntos no barco. Você acha que para Noé andar naquele barcão lá com aquele monte de animal era fácil? Xixi, cocô de tudo quanto é tipo lá dentro, um cheiro insuportável. Não era fácil não, meu irmão, mas ele continuou lá. Você acha que Elias era fácil? Você vai morrer amanhã? Não. Mas ele falou: tá certo, Deus, se o Senhor falou, eu tenho que continuar. Por favor, a minha mensagem hoje para você essa manhã é: não desiste do seu ministério. Não para. Deus tem muito mais para você, para sua casa, para sua família. Mas não pense em parar. Tira isso do seu coração, porque talvez o que o diabo mais quer é que você desista, porque você não consegue enxergar, mas o impacto que a sua vida causa na vida dos outros é gigantesco. E se você parar, esse impacto vai acontecer. Então não desiste, por favor, não para. Você é como Elias, um instrumento de continuidade para o reino. Não é sobre o quanto você aguenta, meu irmão, mas é sobre o quanto Deus te sustenta. Aguentar é difícil, mas isso não é relevante. O relevante é que Deus tem te sustentado todos os dias, independente, eu juro para você, que da maneira que você acorda de manhã, o jeito que você acorda, Deus está lá te sustentando. Mesmo murmurando, mesmo dizendo assim: eu quero morrer, eu não aguento mais. Deus, Ele fala: eu vou te trazer um pouco de pão e um pouco de água para você continuar. Mas não dá mais, Deus, é muita afronta, é muita pessoa batendo, é muita ingratidão. Mas eu não sou ingrato com você, eu estou com você a todo tempo. E eu vou te sustentar. É muita falsidade, é muito mimimi. Não tem problema, você está nessa geração para quebrar a falsidade. É muita coisa errada. Tá bom, você está nesse tempo para fazer as pessoas enxergarem o certo. Mas eu não consigo. Tá bom, não é sobre você, é sobre mim, porque eu vou te sustentar. Entende uma coisa? Não tem desculpa para você parar.
Se Deus te escolheu e colocou esse chamado na sua vida, meu irmão, está na hora de você exercer em todos os âmbitos, dentro da sua casa, no seu trabalho, no trânsito, em qualquer lugar. Meu irmão, o mundo está tão perdido. Eu estava até falando para a Evelyn, e eu vou para o finalzinho aqui. Sem brincadeira, eu fui num cliente, e aí era perto da minha casa, e eu falei, vou voltar de a pé. E eu voltei de a pé, né? E aí começou a chover, e eu estava tomando chuva. E aí eu fui atravessar a rua na faixa de pedestre, e aí vinha descendo um carro, né? E aí eu dei uma aceleradinha para passar. O cara passou por mim assim, pé! Meteu a buzina, Fabião. Eu virei para trás. Fiquei com nervoso, mas daí automaticamente veio. Eu falei, cara, como o mundo está perdido. O cara, ele não... O fato de você pisar no freio um pouquinho, sabe? Tira o fluxo que você está andando. Então, para ele, é melhor ele buzinar do que ele pisar um pouquinho no freio e falar, caramba, o cara tá tomando chuva ali. E aí eu fiquei bravo, né? Eu falei, por isso que eu perdi a esperança no mundo, Fabião. Falei, tipo Elias, assim. Tinha que todo mundo morrer pro inferno mesmo, tá todo mundo... sabe? Inclusive eu também, que sou um... É mentira? Vamos ser sinceros. Todo mundo pro inferno. Aí, atravessei a rua, fiquei bravo, o cara foi embora, buzinou. Falei, cachorro, sem vergonha, né? E eu molhado aqui. Aí eu chegando perto da minha casa, na mesma rua, um monte de carro passando. E aí começou a chover forte. E eu parecia um pintinho molhado assim, né? Do nada, um carro catou e ele tava vindo numa velocidade alta. Ele parou. Tipo falando, vai meu, atravessa que tá mó chuva. Quando ele parou, todos os que estavam atrás e do lado pararam também. A atitude de uma pessoa influencia a atitude de todas as outras. Talvez o mundo esteja perdido do jeito que está hoje, porque eu e você esquecemos o nosso chamado. E não é ser chamado de ser um grande Elias, mas é de fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração. Existe algo muito forte dentro de você e você precisa fazer a diferença. A sua atitude vai impactar na vida das pessoas. E aí aquele carro parou, eu atravessei correndo, fui para minha casa, cheguei molhado. Foi ou não foi? Todo molhado lá. Só contei a parte para você que o cara tinha me buzinado. Não contei a segunda porque eu queria deixar para cá. Porque eu quero dizer que de verdade, meu irmão, se você parar, talvez vai crescer uma geração de pessoas igual o primeiro, que buzina e é só para si, é do jeito de si. Mas se você não parar, talvez você possa ser essa geração que vai influenciar a vida de outras pessoas. O seu filho, a sua filha, ele não vai aprender com aquilo que você fala. Esquece isso. Você pode falar 1 milhão de vezes. Não vai, não vai, não vai, não vai. O seu filho e a sua filha, ele vai aprender com as suas ações, as suas atitudes. Ontem eu estava no quarto, aí eu falei, Arthur, fica aí um pouquinho, que o pai vai preparar a palavra de hoje, né? Eu falei, vai tomando seu banho, sua mãe está no culto de mulheres, e aí você deita e dorme. Ele foi até o quarto, tomou banho, se arrumou, aí a gente tem um puff, ele pegou o puff, foi lá do meu lado, colocou, e ele falou, não pai, eu vou ficar aqui com o senhor. Enquanto o senhor vai preparando a palavra, eu vou ouvindo também. Aí eu falei, tá bom, então fica aqui. E aí a gente começou a conversar ali, né? Aí ele falou, sabe pai, o senhor sabe que eu desenho muito bem. Eu falei, sei, você desenha bem pra caramba, né? Mas eu desenho muito anime, né? Eu falei, né? Aí ele falou assim, a mãe falou que eu tenho que começar a desenhar coisas de Deus, né? Porque esse negócio de anime não dá certo. Eu falei, é isso aí mesmo, Arthur. Ele falou, então eu vou começar a fazer desenho só de Deus, né? Proféticos, ele falou, né? Aí eu sei que eu estava ministrando, enquanto eu estava ministrando, ele estava fazendo o desenho dele. E aí ele fez um desenho, sabe pai, ó, essa montanha que eu estou fazendo aqui, Jesus está em cima e as pessoas estão todas caminhando para ela. O que eu quero te dizer com tudo isso? É a experiência que eu vivo com meu filho. Que talvez se eu tivesse falado para ele, olha Arthur, faça isso, faça aquilo, ele ia falar, não pai, eu quero continuar do jeito que eu faço. Mas pelo fato dele ver eu tomando uma atitude, ou orando, ou sentando no meu quarto, tendo meu momento com Deus, aquilo está gravando no coração dele e ele vai fazer a mesma coisa. Então não para seu ministério. Comece a ser uma pessoa diferente hoje. Dá tempo de você iniciar e fazer tudo diferente, porque você faz muita diferença para o reino de Deus. Jesus, ele não quer um
monte de pessoas sentado em cadeiras. Eu acredito que Jesus quer todos os seus filhos sentados ao redor de uma mesa, compartilhando do pão e das experiências que ele tem. E isso só pode acontecer quando eu e você não paramos com aquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu não sei o que vai ser da sua vida a partir de hoje, as suas ações, mas eu sei que você serve um Deus que no momento mais difícil da sua vida, aquele que você achar que não tem mais solução, Ele vai vir com água e com pão e vai falar: eu estou aqui para te sustentar, e esse caminho é longo, essa jornada é longa, e nessa caminhada eu vou estar com você em todos os momentos. Deus, Ele não desistiu de você, então você não tem direito de desistir dele também. A partir de hoje, tenha certeza de que se Deus Ele morreu por você, você precisa, né, fazer algo por Ele. E para a gente encerrar, a pergunta que não quer calar, que você já ouviu falar sobre a história de Jonas, é que por que Deus escolheu Jonas? Você já se perguntou, Léo? Para pregar para Nínive? Jonas não queria ir, Fabião. Ele falou assim: eu não vou, eu não quero, porque missão, chamado, não é para quem quer, meu irmão, mas missão e chamado é para quem depende de Deus. Deus não te escolheu porque você é capaz de fazer alguma coisa, mas Ele te escolheu porque Ele sabe que você é dependente dEle, e que Ele vai fazer tudo. Porque quando eu me garanto, aí eu não sou nada. Quando eu acho que eu sou alguém, aí é que nada acontece. Quando eu penso que eu posso, aí é que eu não posso nada. Missão é dependência de Deus. Missão não é autossuficiência. Então o caminho que Deus tem para você não depende de você, mas depende dele. O seu papel é confiar e acreditar. Segura na mão de quem está do seu lado aí e diga para essa pessoa assim: ó, é sério. Depende de Deus. Ele conhece o seu coração. E Ele vai fazer com que a missão dEle se cumpra na sua vida. Fica sob seus pés, que eu quero compartilhar algo muito especial com você. Eu quero compartilhar a ceia do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar esse momento tão especial, porque é um grande privilégio sentar na mesa do Pai e compartilhar essa missão. E que nesse momento da ceia, meu irmão, venha trazer uma reflexão profunda sobre a sua vida, daquilo que você tem vivido nos últimos dias, do senso que você tem tido na sua vida. Você só sobrevive? Ou você tem um senso de uma missão que você precisa cumprir? Não sei qual é ela, mas existe uma missão que você precisa cumprir. A pastora Evelyn, nós estávamos conversando, ela me passou um vídeo, né? Lembra? De um homem, e ele está dando um curso para um grupo de pessoas, e ele dá uma explicação ali sobre aquele curso. Ele fala: imagina Deus voltando e falando com você, e aí mostra até um filme. E aí quando, metaforicamente falando, Deus conversa com uma pessoa, Ele fala: pregador João? Aí o homem fala assim: pregador João? Não, eu sou o contador João. Então, você foi contador a sua vida inteira, mas eu te chamei para ser pregador. Ele fala: mas eu não consegui entender isso, Senhor. Eu ajudei as igrejas com o meu trabalho, mas eu te chamei para ser pregador, João. Eu não te chamei para ser contador. Eu não sabia, Senhor. Sim, você não sabia porque você não me procurou e não me ouviu. Porque se você soubesse, se você me procurasse, você ia entender que eu não te chamei para ser contador. Eu te chamei para ser um pregador. Aí passa, vem outra pessoa, né? E aí, eu não lembro, vou dar um nome aqui. Ele fala assim: contador Pedro. Ele: não, eu não sou contador. Eu fui missionário, mas eu não te chamei para ser missionário. Eu te chamei para ser contador.
Não, mas eu missionário, eu salvei 300 vidas. Então, mas se você fosse aquilo que eu pedi para você ser, você salvaria muito mais, porque através do seu trabalho, você alcançaria outras vidas. E aí, por último, chega uma mulherzinha e fala assim para ele: Dona Maria, estou aqui, Senhor. Eu não fiz muita coisa não, Jesus. Eu deixei meu trabalho, eu deixei muita coisa para cuidar do meu filho. Eu cuidei dos meus filhos com tudo aquilo que eu tinha. Era tudo que eu sabia fazer, era cuidar deles, dos dois. Ele falou: pois bem, você ouviu a minha voz. E era para cuidar desses 2 meninos mesmo, porque esses 2 meninos marcariam toda uma geração. Então, dentre os 3, você foi a única que realmente ouviu a minha voz. Deus te chamou para algo exclusivo. Você não precisa do papel de ninguém, você não precisa estar na posição de ninguém. Você precisa ouvir a voz de Deus e estar no chamado que Ele tem para a sua vida. Pastor, o chamado de Deus para a minha vida é ser um pregador? Talvez sim, talvez não. Pastor, qual que é o chamado de Deus para a minha vida? Eu não sei, meu irmão. Dobra o seu joelho no seu quarto e conversa com Ele que Ele vai te revelar. E esse chamado, quando você descobrir, exerça ele com todo temor. Porque é dessa qualidade que Deus precisa na sua vida. Lembra da ceia como essa intimidade de sentar ao lado de Deus e falar: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que eu posso fazer para Ti? E Ele vai revelar para você. Eu quero que a ceia seja entregue. Não sei se você já pegou. E eu quero chamar a Evelyn, minha esposa, aqui. Ô Douglas, Jéssica, vem aqui. Me ajuda a servir a ceia hoje. Vocês são amigos de longa data. Douglas está bonito, a Jéssica vestiu ele, eu tenho certeza, porque eles estão combinando. Se ela veio de marrom, ela falou pro Douglas: você põe essa blusa, essa camisa, pra você combinar comigo. É mais ou menos assim, né? Lá em casa eu não tenho muita opção, meu irmão. Eu tenho que esperar a Evelyn se vestir. Depois que ela se veste, aí eu tento escolher. Aí quando eu escolho errado ainda, Cleiton. Ela fala: não, põe essa camisa. Hoje eu ia vir com a camisa. Ela falou: não, põe a branca, né? Mas é isso, a gente vive. Douglinhas, me ajuda aqui. Nós vamos orar. Jessiquinha, me ajuda aqui. Se você pegou o cálice, Tintin, me ajuda também? Então tá bom. Então segura aqui, ó. Segura, hein? Ela segura. Só não bebe ainda. Tá bom, tá bom. Você quer beber, bebe. Não tem problema. Eu ia falar pra você segurar só. Né? Isso. Segura com as duas pra não cair. Você vai me ajudar a servir a ceia. Tá bom? Ai. Quer trocar? A Jéssica vai me matar. Toca com a Tintin. Isso. Ó, segura o outro. Esse tá fechado. Amém? Na última ceia, o Senhor, Ele consagrou os alimentos antes de partir. E eu quero consagrá-lo. Eles também, assim como Ele nos ensinou. Pai, em nome de Jesus, nós queremos consagrar o pão, que é o Teu corpo, e o suco de uva, que é o Teu sangue representado aqui. Que esses 2 elementos, Senhor, venham se transformar realmente em vida para cada um de nós. E que ao comer e ao beber nós possamos, Senhor, ser alimentados, assim como o Senhor alimentou Elias, para que nós venhamos continuar a nossa jornada. Amém? Pãozinho aqui, Tintin. Na última ceia, meu irmão, Jesus, Ele levantou o pão bem alto, Ele deu graças a Deus, e Ele disse: esse é o meu corpo que eu parto por vós. E Ele partiu dizendo que todas as vezes que nós comêssemos desse corpo, nós estaríamos ligados a Ele. Então eu quero que nessa manhã, com muito temor, você pegue este corpo, que você reflita sobre aquilo que Deus é na sua vida, e que você entenda que quando você se alimenta do corpo que é Cristo Jesus, Ele te fortalece para que você continue a jornada que Ele tem na sua vida. Obrigado, Jesus, obrigado. Pode comer em nome de Jesus. Douglinhas, Jéssiquinha, Tintinzinha, Evelynzinha.
aí. E na última ceia ele também consagrou aquele suco de uva. Ele deu graças, está aí? Pega aí, Evelyn. Pega aí, Douglas. Ele deu graças. E ele falou: esse é o cálice da nova aliança, esse é o meu sangue, que é derramado na cruz por cada um de vocês. E todas as vezes que vocês beberem desse cálice, você vai estar renovando a aliança que eu tenho contigo, querendo dizer, não importa a situação que você tem vivido, mas quando você renovar a aliança que eu tenho com você, você viverá aquilo que eu tenho para a sua vida. Eu quero que você levante o cálice e eu quero que você beba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele abriu mão de sua glória. Obrigado, Gé. Sangrou no madeiro por mim. Você é fera demais. Me Douglas. conectou